Olá para você em todo o Brasil. Olá, tudo bem? Esse sim é o nosso bordão de sempre, né? Do nosso saudoso Paulo Henrique Amorim, que nós nos inspiramos nele aqui no canal. Eu falo nós, plural, mas é eu sozinho, tá? Mas enfim, hoje, primeira coisa, feliz ano novo para você que nos assiste. Segunda coisa, para você que nos assiste, primeiro lugar, deixar o seu like, se inscrever no canal, financiar o canal. Estamos vendo aqui que tem melhorias. Uma dessas melhorias é esta gloriosa espuminha no microfone. Sim, ó, o microfone funciona de verdade. Aqui do meu lado, a minha presidenta. Daqui a pouco, em poucos instantes, poucos dias, o presidente Lula estará aqui também, na foto oficial. Por enquanto só está a presidenta Dilma, mas daqui a pouquíssimo tempo o presidente Lula, a foto do presidente Lula oficial também estará aqui ao lado. Tá? Mas aqui em cima, em algum lugarzinho aqui, tem o nosso amado QR Code. Para que serve esse QR Code? Se você apontar a câmera do celular, por exemplo, ou tirar print e no aplicativo do seu banco, dá para você, se você puder e quiser, financiar nosso trabalho, tá? Então, financia esse trabalho democrático de esquerda que leva educação, leva livro, leva tudo isso. De uma forma bem simples, aqui ao lado, em algum lugar, deve estar apontando para o lugar certo, tem o nosso QR Code. Eu vou fazer ele cada vez menor para ficar mais fácil. Tá? Printa, vai lá no aplicativo do banco, ou você aponta, se você estiver vendo pelo computador ou pela Smart TV, aponta a câmera para cá, tá? E é isso. Ok. Hoje nosso tema é a Revolução Russa de 1917. Tá. O que foi a Revolução Russa de outubro de 1917? O que aconteceu, na verdade, para a Revolução Russa sair do papel a tal Revolução Socialista? Que muitas pessoas acham que tem uma Revolução Socialista pelo caminho. Tira esse negócio que está fazendo sombra. E realmente aconteceu, né? O que, na verdade, motivou a Revolução Russa? Vamos lá, então, para falar sobre isso. A Rússia. Primeiro eu vou falar da estrutura da Rússia, lá do século XIX, XX, quando foi o período. A Rússia, lá nesse período do século XIX, século XX, tinha uma estrutura bem peculiar. Nessa estrutura russa, o que acontece? A gente via uma política mais próximo do feudalismo, com uma burguesia, né, ali começando a aflorar, e com uma nobreza que era czarista. Né? Guarde bem essa informação, que é muito importante para você, que nós vamos discorrer ao longo do vídeo. Tá? Ok. Nessa Rússia czarista que nós tínhamos, o que acontece? A maior parte da propriedade privada estava na mão do czar. O comunismo, o marxismo, aquilo que você queira chamar, ou que você queira entender como política e etc., visa a abolição da propriedade privada, né? Isso todo mundo sabe, mas eu estou chovendo no molhado para todo mundo entender, né? Para uma linguagem para quem não conhece o que é o marxismo. E o que eu falo aqui de propriedade privada é os meios de produção, para que os meios de produção, tá, sejam socializados, sejam de todos. Né? Então, o socialismo seria uma coisa, um estágio entre o capitalismo atual e o socialismo, e o comunismo de fato. Né? Beleza. Outra coisa que nós temos que analisar na Revolução Russa é que a Rússia, o que estava acontecendo lá no início do século XX? A primeira coisa, o bato do século XX, né, foi a morte de Francisco Ferdinando e o início da Primeira Guerra Mundial. Lembra disso nas aulinhas de história? Pois é. Com a morte do Francisco Ferdinando, que era arquiduque,
enfim, da Áustria-Hungria, por pessoas que eram separatistas, o que aconteceu? A Alemanha querendo expansão territorial, a a Rússia também entrou na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Lembremos que apenas 2 países do mundo ocidental ficaram de fora da Primeira Guerra Mundial, que era a Espanha e os Países Baixos, mas isso é outra história. Tá? O que aconteceu? Ali, já em 1915, quando a guerra ainda estava progredindo, a Rússia abandonou a Primeira Guerra Mundial e os soldados retornaram para casa. Ao retornarem para casa, a situação na Rússia era de terra arrasada. Né? A situação era miserável. A situação dos russos era miserável. Né? E quando eu falo russo, o Império Russo, também você pode colocar a Bielorrússia, a Ucrânia, enfim. Ok. Quando perceberam isso, e só uma coisa, a Revolução de 1917, de outubro de 1917, não começou exatamente em 1917, em outubro de 1917. 1917 foi a culminância de um todo. Tá? Teve o fato da Primeira Guerra Mundial, que havia condições miseráveis na Rússia. Havia também, em 1905, a Revolução de 1905, com o Domingo Sangrento, que foi um marco para todo russo sabe e as dores que foi o 1905, tá? Beleza. Qual a principal questão que havia lá na Revolução Russa? O que é a principal coisa que havia na Revolução Russa? Haviam 2 grupos separatistas no início da Revolução, tá? Que esses grupos eram os bolcheviques. Os bolcheviques, eles eram os majoritários, que é uma separação política dos majoritários, e os mencheviques, que era a minoria. Tá? Ok. Agora vai entrar um conceito um pouquinho mais difícil, complexo para algumas pessoas. O que a Revolução Russa tinha de ideal naquele tempo? Era a ditadura do proletariado. Mas não pense a ditadura no conceito que nós temos no Brasil, por exemplo, que foi a ditadura Vargas, a ditadura do Estado Novo, a ditadura chilena, como ditadura, como algo totalitário. Mas ditadura nesse conceito que o Lenin pregava e que o Marx falou, acho que numa carta aí, uma carta endereçada para alguém, o que aconteceu? O termo ditadura, que não é referente a algo totalitário, por exemplo. Não é algo como se fosse algo ruim. Tá? Ditadura no conceito aqui, ditadura do proletariado, é a supressão da opressão burguesa. Tá? Ok. Além disso, para a formação da própria Revolução, lá em fevereiro de 1917, foi criado os sovietes. Daí o nome União das Repúblicas, né, que ali engloba, que eu falei para vocês, o Império Russo, o antigo Império Russo, né, das repúblicas. Então era uma união com repúblicas, que era socialista, que eu também falei para vocês o que é socialista, que é o intervalo entre o capitalismo e o comunismo, soviética. Né. Sovietes, na verdade, era um nome designado para um grupo de pessoas e políticos, enfim, para conselhos. Esses conselhos tinham como objetivo impedir que a burguesia também fazia parte dessa revolução. Também tinha interesses ali. Mas o interesse principal dos sovietes era os conselhos soviéticos, era tentar impedir ao máximo qualquer coisa. Que eu falo, eu errei, na verdade é pequeno burguesa, né? Não é burguesa, mas o interesse era impedir com que a burguesia participasse de qualquer movimento político e social que estava acontecendo ali. Para impedir que o que foi feito na Revolução de 1789 na França, por exemplo, se repetisse na Rússia. Esse era o principal objetivo, né, dos sovietes. Certo.
Um dos primeiros atos da Revolução Russa foi o estabelecimento do governo provisório, né? O Lviv, se não estiver enganado, o nome dele é muito complicado, não consigo falar direito, mas primeiro com Lviv, depois com Kerensky. Tá? Quais eram os objetivos do governo provisório? Primeiro era afastar o czarismo, né? Primeiro afastar o czar do poder. Segundo lugar era fazer uma paz e terra. Não, meu caro, eu não estou falando da editora. Apesar da editora ser muito importante, não estou falando da editora. Paz e terra durante o governo provisório da Revolução Russa referia à distribuição de terras para os camponeses e a paz da Revolução após a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Então é isso que se refere paz e terra. É isso o grande interesse do pensamento de paz e terra. Ok. Paz e terra não deu certo. O que aconteceu? Constantes mais e mais protestos. Em outubro de 1917, Lenin finalmente toma o poder. Ao tomar o poder, lá em 1917, o que acontece? Julho de 1900, do mesmo ano, morre assassinado. Não vou entrar aqui no mérito, mas foi uma brutalidade a morte do czar Nicolau II. Uma coisa que a gente tem que ter noção aqui da Revolução Russa é que não era apenas o Partido Comunista, e isso é um erro muito comum, não era apenas o Partido Comunista que estava à frente. O Partido Comunista ainda estava no enraizamento do Partido Comunista. Haviam vários e vários movimentos políticos. O partido, por exemplo, e não entenda o partido político como um conceito como a gente tem hoje. O partido, por exemplo, os sociais-democratas, os próprios comunistas, o começo do comunismo, do Partido Comunista, Partido Socialista, enfim. Uma série de partidos e mais partidos que faziam ali parte. Faziam ali parte, parece uma redundância, mas estavam participando daquilo. Não é um partido político, é um departamento, na verdade. Tá? Bom, tá achando estranha essa espuminha? Uma das aquisições. Você financiou o canal, consegui colocar isso aqui para melhorar nosso áudio. Muita gente reclamava, né? E olha só. É de verdade. Tá? Ok. Então, a Revolução Russa ela tinha esse viés de tentar minar e tentar acabar com a dominação czarista, a dominação burguesa, e instalar um novo sistema que levaria a humanidade ao socialismo, ao comunismo, enfim. Só que não é tão simples assim. Por quê? Após a Revolução Russa, mesmo após a Revolução Russa, haviam duas frentes que agora que a coisa começa a complicar mais, que eram Trotsky, isso aprofundou ainda mais com a morte de Vladimir Lenin, que era a morte do Trotsky, meu Deus, que era com Trotsky de um lado e Stalin de outro. Só uma coisa aqui, então qual que é a diferença? Eu já falei do trotskismo aqui, não vou entrar de novo no mérito, mas o Trotsky acreditava na revolução com a participação dos campesinos e dos trabalhadores industriais. O Stalin acreditava na revolução num só país. O Lenin acreditava na ditadura revolucionária democrática do proletariado e do campesinato. Então, isso que o Lenin recomendava. Mas isso também era uma grande dificuldade. Que nem todos, por exemplo, do campesinato estavam de acordo com o que estava presente no campesinato. Nem todos eram a favor, principalmente os stalinistas, não eram a favor da participação do trabalhador do campo. Enfim, Lenin morreu, assumiu o lugar de Joseph Stalin,
Trotsky, que era um dos pretensos nomes pela grande ação que o Trotsky tinha, acabou sendo exilado em vários países, perseguido até a morte, né? Porque Trotsky tinha um grande pensamento, como, por exemplo, criar jornais. Foi o Trotsky que criou, um dos criadores do Pravda, que é o maior jornal da União Soviética, criador do Exército Vermelho, enfim. Então, o Stalin assumiu secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, é um nome imenso, né? Mas o lugar foi ocupado pelo Stalin, como sucessor do Lenin. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, muito obrigado. Foi o fim de um regime e o começo do outro. Enfim, a Revolução Russa foi isso. Se você assistiu até aqui esses 15 minutos, meu muito, muito, muito obrigado. Se você puder e quiser, eu vou tentar colocar a chave Pix aqui no lado. Se eu não conseguir, desculpem, mas é isso. Ousa lutar, ousa vencer. Vidas negras importam. Até o próximo. Financie o canal para conseguir mais material como esse. Até o próximo. Tchau.